Famílias, tudo bem? Eu sou o terapeuta Luciano Ribeiro e eu estou aqui para o quarto vídeo de uma série de vídeos, que eu venho fazendo sobre a doença da dependência química. São vídeos de apoio à família, então esse vídeo é especialmente para vocês, que estão nos acompanhando aqui na Vasos do Oleiro. Quem não viu ainda os 3 vídeos anteriores, eu aconselho a ver aqui no canal do YouTube. No primeiro vídeo nós falamos sobre o porquê que a dependência química ela é considerada uma doença. Acho que é um vídeo muito importante para que as famílias saibam com o que está lidando. Falamos que a informação e o conhecimento ele é a melhor ferramenta para a gente lidar com isso, considerando que a família tem um grande ajuda ao dependente químico no processo de recuperação. Então o primeiro vídeo foi falando sobre isso, sobre o porquê que ela é uma doença. Então, também falamos nesse vídeo que a dependência química seria uma doença progressiva, incurável e fatal. E sobre a progressão da doença foi o que nós falamos no vídeo 2, tá? No segundo vídeo. No primeiro vídeo falamos sobre o porquê que é uma doença, no segundo vídeo falamos sobre a progressão dessa doença, ou seja, quando a doença ela começa a evoluir, o porquê que essa doença ela começa a progredir no dependente químico, e daí há nessa progressão uma série de modificações em comportamentos. No terceiro vídeo, abri um parênteses para falar um pouco sobre a necessidade da família se manter firme com o seu familiar, quando o assunto é o abandono precoce do tratamento, e a importância de se manter o protocolo de 6 meses, o que acontece no dependente químico dentro desses 6 meses de internação. Então, se você não viu esses 3 vídeos, eu aconselho a você voltar, pode ser aqui pelo canal mesmo do YouTube, voltar a ver esses 3 vídeos, que são os últimos 3 vídeos do canal, aí depois vir para a gente dar sequência nesse quarto vídeo, onde eu vou estar falando um pouquinho sobre a incurabilidade da doença, uma vez que no primeiro vídeo nós falamos que é uma doença progressiva, que foi o tema do segundo vídeo, incurável, que agora é o tema do quarto, Então, progressivo, incurável e fatal. Eu queria falar um pouquinho sobre essa incurabilidade da doença, onde eu sei que há muita dúvida no âmbito familiar em relação, será que meu filho vai sempre usar droga? Será que meu filho vai sempre beber álcool? Meu pai, meu irmão? Será que sempre ele vai estar tendo essas recaídas? E eu sei que isso é uma dúvida e um medo constante nas famílias. Primeiro, deixa eu começar dizendo que apesar de ser de fato uma doença incurável, ela é uma doença tratável. E para começar a explicar sobre esse tema tão complexo, eu vou citar aqui só como exemplo a diabetes. Ela não tem cura, mas ela tem controle. Assim também é a dependência química, só que a dependência química é uma doença muito complexa, onde envolve a parte cognitiva, emocional, psíquica, então é uma doença que agride muito o ser humano em todos os seus âmbitos, em todas as áreas da sua vida e torna essa doença uma doença muito complexa. Mas a grande verdade, de fato, é que ela é incurável, como a diabetes, mas ela tem controle, ou seja, a doença, a gente costuma dizer que a doença ela estaciona, e ela pode ficar estacionada até o fim da vida. A grande questão que é considerada incurável, eu vou citar o segundo exemplo, um exemplo mais conhecido que a gente tem dentro de clínica, que é o exemplo de uma vela acesa. Você acende uma vela e ela vai derretendo, e de repente você vai e apaga essa vela. Quando essa vela se apaga, a gente considera que a doença está estacionária, ou seja, o dependente químico parou de usar, se tornou abstêmio da droga e teoricamente entra em recuperação. O grande problema é que se há uma recaída na droga, aquela vela que volta a ser acesa, ela volta na mesma condição da onde ela parou. Assim também é a dependência química. Por que também ela é considerada incurável? Porque numa possível recaída, o dependente químico ele volta do mesmo nível em que ele parou. Ele não começa a adoecer novamente na dependência química, como foi o nosso início. Como que é o início da dependência química? Eu vou usar a minha história como exemplo. Eu me lembro do primeiro dia em que eu usei a cocaína, que foi em março de 2006. Eu fiz o uso de uma dose, e a segunda dose eu guardei, porque após usar eu senti o efeito dela, um efeito prazeroso e prolongado, e eu não tive a necessidade do uso da segunda dose. E assim foi durante alguns dias, até que eu percebi que eu estava aumentando a dose para ter que sentir aquele mesmo prazer inicial. Essa é a progressão da doença em questão de quantidade, que a gente chama de tolerância.
Então, o meu organismo ele não volta do zero. Uma vez que eu conheço a droga, uma vez que eu vou usando, eu vou progredindo na doença, na quantidade, na tolerância, né? Eu posso ficar 5 anos limpo, 10 anos limpo, e se uma possível recaída acontecer, eu retorno no mesmo estágio em que eu parei, com a tolerância em que o meu organismo tinha em relação à droga, usando dali para frente uma quantidade igual à anterior e dali para frente uma maior. Então, é um dos aspectos também que é considerado como uma doença incurável, porque quando o paciente está tratando e há uma recaída, ele volta no mesmo lugar. Não é uma coisa que zera, que se começa tudo de novo, ou seja, a doença sempre esteve ali, o doente, né, o dependente químico, apenas se manteve em tratamento e através desse tratamento ele conseguiu se manter longe da substância. Mas uma vez que há uma recaída, volta do mesmo lugar onde parou, né, tornando ainda mais essa doença complexa. Então, não importa quanto tempo de sobriedade, o tratamento ele precisa permanecer. Por isso que nós falamos que o tratamento ele é para sempre, para que eu para sempre continue em sobriedade, para que para sempre eu continue abstendo da droga, porque basta uma única recaída, o uso de uma primeira dose para voltar tudo de novo, o descontrole da qual e a impotência da qual nós falamos lá no primeiro vídeo, da dificuldade que o dependente químico tem. Um outro fator também que torna, né, a doença um processo incurável são os aspectos emocionais. A droga, ela vai, a substância, né, ela vai fazendo alterações emocionais na vida do dependente químico, e essa fragilidade emocional torna ele uma pessoa que sente a necessidade da proteção da droga, porque no uso da substância, o prazer que a droga ela oferece, ainda que de maneira muito rápida, né, e temporária, mas aquele prazer ele é maior do que tudo aquilo que está acontecendo na vida do dependente químico. Então, a mesma substância que fragilizou o meu processo emocional vai ser a mesma substância que eu vou buscar na intenção de aliviar aquele vazio, aquele buraco que ela deixou. Por isso o processo ele é progressivo, né? E o dependente químico ele entra dentro dessa casca, dessa bolha, e dificilmente ele consegue sair sozinho. Então, a questão o fato da doença ser incurável não significa que o seu familiar ele vai ter que usar para sempre todos os dias. Como nós falamos, é uma doença progressiva, incurável, fatal, porém tratável, né? A gente costuma dizer a expressão estacionária. Ela fica estacionadinha se eu fizer tudo certo. Se eu fizer meu tratamento pela internação, porque nem sempre uma internação ela é um tratamento. A ideia, pelo menos a ideia da clínica, é sempre que a internação ela seja um tratamento, e ela só se torna um tratamento a partir do momento em que o acolhido, né, o paciente, ele se entrega a esse tratamento. Então, a começar certinho da internação, do tratamento dentro da internação, fazendo ali todo o protocolo, conseguindo chegar até a meta final, que seria os 6 meses de tratamento. Quem ainda não viu, vai lá no terceiro vídeo, que é o anterior a esse, falando do porquê da importância desses 6 meses, sobre o processo de desintoxicação e de conhecimento de si mesmo, conhecimento da doença, para poder lidar com a doença fora da clínica, porque a clínica é um lugar onde o dependente químico alcoólico está guardado, ganhando ferramenta. A partir do momento em que ele vai do portão para fora para viver em sociedade, ele precisa praticar tudo aquilo que ele aprendeu. E ele só pratica o que ele aprendeu se dentro desse processo ele se entregou, aceitou todos os fatores que a doença coloca sobre si. Tá? Então, não precisam ficar preocupados do ponto de vista da incurabilidade. É uma doença que tem tratamento, né? E esse tratamento ele começa na internação e ele vai posterior à internação. A gente costuma aconselhar para todos, isso é para todos, que ao sair de uma clínica de recuperação após um protocolo de 6 meses, a família que puder dar continuidade ao tratamento psicológico, terapêutico, né, aí fora com o seu familiar, isso vai ser de extrema importância, porque o tratamento ele é para sempre. Além de psicólogo e terapeutas, né, o próprio paciente ele pode buscar ajuda em salas de apoio. Existem salas de apoio presencial, existem salas de apoio virtual, né, existem movimentos em relação ao combate às drogas. Então tudo isso
tem que partir do dependente químico que no seu processo de tratamento dentro da internação entendeu essa inabilidade que ele tem com a droga, aceitou o fato dela ser uma doença incurável e eu só fico sem usar droga em tratamento. Por isso que o tratamento ele é indispensável para toda a vida. Para que alguém consiga ficar limpo, ele precisa ficar em tratamento. Enquanto eu estiver em tratamento, eu consigo ficar limpo. A partir do momento em que eu abandono o meu tratamento, dificilmente alguém consegue ficar limpo. Dura o tempo que for, a pessoa ela acaba retornando ao uso da droga. Na penúltima reunião que eu fiz com os acolhidos aqui na Vaso do Oleiro, eu falei um pouquinho sobre o índice de porcentagem de recaída. Isso assusta um pouco. O índice de porcentagem de recaída ele é muito grande, o que faz a gente entender que a recaída ela é a mais provável. A coisa mais provável de acontecer é a recaída. Só não acontece a recaída para quem faz uma coisa que uma grande maioria não faz, tudo certinho. Obedecer todo o tempo, o protocolo, os processos que eu preciso passar para poder novamente voltar para a sociedade com essas infinitas possibilidades de retorno ao uso da droga. Então, os 17% que não recaem são aqueles que decidem manter o protocolo, aceitar o processo da internação. Uma grande maioria fica louco para sair da clínica, querendo a sua suposta liberdade de volta, sendo que é uma liberdade mentirosa, porque quem está no uso de droga nunca tem liberdade de escolha. A verdadeira liberdade é ser um dependente químico e escolher não usar droga, porque eu escolho a recuperação e eu escolho o meu tratamento. É isso que nós, que estamos limpos, e aqui com a responsabilidade de passar a ferramenta para todos os acolhidos que estão aqui, a nossa experiência de vida, as dificuldades que nós tivemos, a vitória que nós tivemos, para que eles não errem naquilo que nós erramos e acerte aquilo que a gente acerte, a gente precisou um dia aceitar a nossa condição de dependente químico, de sermos portadores de uma doença incurável, e a única garantia, a única possibilidade de estar limpo é estar em tratamento. Então, eu estou em tratamento todos os dias, para poder manter minha sobriedade, porque sozinho eu não consigo. O meu próprio ambiente de trabalho é um ambiente que me proporciona estar em recuperação diariamente, graças a Deus por isso. Então, ao mesmo tempo que assusta falar que é uma doença incurável, porque o dependente químico ele não tem controle sobre a progressão dessa doença, porque não está ao alcance do dependente químico sozinho cortar a compulsão, perder a obsessão pela droga, e todos esses fatores que nós falamos não está sobre o meu controle, e muitas das vezes nem sobre a minha vontade. Muitas das vezes o dependente químico ele vai precisar de um processo de intervenção familiar, porque é característica da doença, da dependência química, e não está sobre o dependente químico esse poder de escolha entre perder a compulsão e a obsessão que se tem pela droga. Em tratamento eu perco a obsessão, eu perco a compulsão por ela, eu vivo a minha vida normal, mas a partir do momento em que eu adoeço novamente e eu uso a primeira dose, a minha obsessão e a minha compulsão pelo prazer que a droga me proporciona, ele é tão grande que eu vou negligenciar tudo aquilo que eu sei, não importa se sou terapeuta, se sou psicólogo, a doença ela é algo absoluto na vida de qualquer pessoa, não depende de ser inteligente e de conhecimento. Meu conhecimento vale para ficar limpo, a partir do momento em que eu uso droga não vale de nada, a não ser para pedir ajuda. Então eu quero dizer que uma vez que eu uso droga, eu estou novamente sobre a escravidão dessa doença. Uma vez que eu estou em recuperação, eu não estou mais sobre a escravidão da doença, da adicção. Eu gostaria de falar, que acho que é muito propício, e a gente pode vir falar um outro vídeo sobre isso que eu vou falar agora. A raiz da adicção, muitas pessoas acham que está relacionada apenas à droga, mas não está. A raiz da adicção é um transtorno obsessivo e compulsivo que o ser humano tem por um objeto de prazer, que no caso nosso, em comum aqui na clínica do seu familiar que está conosco, é em relação a uma substância psicoativa. Mas existem adictos de compra, adictos de sexo, adictos de jogos, adictos de um monte de coisa que domina a nossa vida e que a gente não consegue se livrar, em que a gente até sente que está trazendo prejuízos para a nossa vida, mas o prazer que aquilo me propõe é muito maior para mim do que o prejuízo que
esse processo está fazendo comigo. Isso é a raiz da adicção. Então, é muito bom falar, porque se tem alguém aqui assistindo esse vídeo, algum familiar que sofre, né, de uma impotência em conseguir largar algo que já está causando prejuízo na sua vida, mas você tem uma imensa dificuldade de conseguir deixar aquilo pelo prazer que isso propõe, eu sugiro que você procure um profissional da área, né, para que você possa estar tratando, porque a adicção ela é uma doença progressiva que vai desenvolvendo cada vez mais, prejudicando a sua vida. Tá bom, família? Eu espero que esse vídeo tenha ajudado a todos. Um grande abraço.